Bom, então vamos à nossa reuniãozinha de tira dúvidas sobre a mesa. Hoje eu decidi focar na questão espiritual, tirar dúvidas sobre a questão espiritual da mesa. Porque dentro da mesa nós trabalhamos espiritual, mental e emocional. Mas a parte espiritual, o que que acontece? Muita gente tem medo e muitas pessoas trazem assim. Então, mas o que que é trabalhado nesse espiritual? Mas não vai mexer com as minhas crenças, com os meus valores? É sobre isso que as pessoas têm medo. Então, aqui, gente, na parte espiritual, não é sobre religiosidade, é sobre realmente o espiritual, sobre ataques espirituais que dentro de qualquer religião ocorrem, que são espíritos obsessores, que pode ser inclusive magia negra, a gente traz a magia oculta, né? Não, porque tem coisas que você escuta alguém falar, ai, fizeram uma cumba para você, fizeram algo para você, mas tem magia que está oculta, tem coisas que são até de outras vidas, e tem coisa que acaba sendo como magia dentro daquilo que a pessoa emana para você, que você nem sabe, né? Aquilo acaba travando a sua vida. Então, é sobre essas coisas que travam a nossa vida que nós vamos desbloqueando ali na mesa, na parte espiritual, né? E aí, para quem não conhece a mesa, né? E como vai ficar gravado esse vídeo, nós vamos colocar para outras pessoas também que não puderam comparecer, né? Para eles saberem o que que é a mesa, né? A mesa é isso aqui, gente, ó. São ferramentas que nós trazemos aqui dentro desta mesa para trabalhar a parte espiritual, mental e emocional. Então, vocês já foram apresentadas a ela, né? Mas aqui, ó, nós temos o biômetro de medições. Mas vamos voltar aqui sobre a parte espiritual. Aí na parte espiritual, existem crenças que nós trazemos, existem valores que nós temos e padrões que nós seguimos. Não é isso? Por que que nós temos tanto medo dessa questão espiritual, de estar é, sendo infiel à à nossa origem, aos nossos valores? A parte espiritual aqui, gente, é a questão de autoconhecimento. É você se autoconhecer e aprender como você se blindar dessas energias nocivas que vêm nos atacando. Vocês já sofreram ataques espirituais? Se quiserem digitar, se quiserem falar e abrir o microfone, né? Então, como que foi esse ataque espiritual? O que que você sentiu? Eu, por exemplo, já recebi ataque espiritual em sonhos, inclusive, que não era nem sonho, é pesadelo, né? Então, ah, nós podemos ter várias coisas quebrando no nosso ambiente. Quando você começa a ver que, de repente, as coisas estavam fluindo na sua vida e, de repente, começa a dar tudo errado, isso também é um ataque espiritual. De repente, você estava com a saúde boa, do nada surge uma dor de cabeça, surge um mal-estar. Às vezes você foi num determinado ambiente que você se sentiu atacado ou atacada espiritualmente também. Que vem uma dor, né, do nada. Aí ela falou, né, das coisas quebradas. Então, e o quanto é importante, gente, quando nós temos algo que quebra também dentro do nosso ambiente, é jogar fora. Quebrou, não tem conserto, você não vai arrumar, por favor, jogue fora. Essas coisas ficam impedindo o fluxo de energia dentro dos nossos ambientes, que inclusive nós colocamos a parte de ambientes dentro das mesas para poder
e desbloqueando para poder ir limpando. Então, nós vemos, por exemplo, dentro de. Existem ataques espirituais que são feitos, né? Que a gente sente dentro do nosso ambiente, tem outras que nós sentimos no nosso corpo, e toda essa limpeza é feita através das mesas também. Nós também trazemos, né, para as pessoas que eu atendo, e inclusive no Instagram, eu coloco algumas proteções. E aí é você escolhe qual é a proteção que você vai fazer. Tem pessoas que ler um salmo vai ser um tipo de proteção. Para outras pessoas, fazer o Ho'oponopono. Para outras pessoas, fazer outras blindagens que a gente colocou ali, tipo a espada de São Miguel Arcanjo, o chuveiro cósmico, né? Banhos com determinadas ervas, por exemplo, é, o banho de boldo. Então, cada um vai escolher aquilo que se sente protegido. Por isso que eu coloco muito essa coisa que nós trabalhamos com o quê? Com autoconhecimento. É você conhecer a você mesma, você mesmo, e saber quando você está recebendo um ataque espiritual e o que fazer com isso. E aí, nós muitas vezes nos sentimos tão atacados, tão fragilizados, que a gente não tem força nem de se mover. E é onde vem os auxílios dos terapeutas, das pessoas que têm esses trabalhos para poder, né, ir nos auxiliando. Nós trabalhamos, por exemplo, quebra de maldição. E aí, dentro dessa parte espiritual, o que nós vamos vasculhando nessa parte espiritual? Nós fazemos medições aqui dentro da mesa, né? Para saber se está no ambiente, em qual cômodo desse ambiente está sendo atacado. E dentro desses ataques, tem pessoas que têm pesadelos, gente, fortíssimos, ou tem ataques por mais de mês que vem um- uma dor que não acaba nunca, né? Aí a Cláudia falou sobre procrastinação. Isso também é um ataque espiritual, né? Que não tá fazendo, não tá deixando você se mexer. Que aí você pode, inclusive, entrar em depressão. Então, é onde nós precisamos nos fortalecer e buscar ajuda, né? Então, eu faço esse acompanhamento com as clientes aqui, tá? E vocês que estão já comigo, vocês sabem, eu sempre estou mandando mensagem. Como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? E para quem tem dúvidas e quer também me procurar, eu sempre estou, né, buscando auxiliar da melhor maneira que eu possa. Porque quando a gente tem esses ataques, é aquela coisa de não ter vontade de fazer nada, né, Vanessa? Que nós, como terapeutas, também recebemos várias coisas de ataques, porque nós também estamos blindando outras pessoas. Nós também estamos ajudando, auxiliando, né, outras pessoas. E, como diz, né, esses seres que fazem esses ataques, eles não querem sair do ambiente, eles não querem sair de perto da pessoa. Que muitas vezes são seres obsessores, que os seres obsessores, por exemplo, o que eles fazem? É mais fácil eles se aproximarem de pessoas que têm vícios e das pessoas que estão mais fragilizadas na questão de vício, de que está falando muito palavrão, de que está numa vibração muito baixa. Então, por que é importante nós trabalharmos também essas proteções? Para manter a vibração mais alta. E aí é onde vem os sentimentos negativos, que aí nós vamos com aquilo, ó, inative-se, 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 né? Só que muitas vezes, até a gente fazendo essas coisas, você sente que ainda está sendo atacado. Então, é onde entra, né, o auxílio de outras pessoas. Porque todos precisamos ou todos nós precisamos de outras pessoas também,
É uma egrégora que se forma para se proteger. Não que nós não tenhamos essa força. Todos nós temos essa força de mandar coisas ruins embora, de chegar, não basta. Mas para isso a gente precisa primeiro ter essa força. E tem dias que a gente não tem essa força. Que você fala, nossa, eu não estou conseguindo. Então, por isso que é importante a gente manter, né, o contato com as pessoas que acreditam nas mesmas coisas, que estão ali criando uma egrégora de proteção, para a gente poder se brindar juntos. E quando a gente está fragilizado, buscar ajuda com o outro, né? Porque o espiritual, muitas pessoas têm o preconceito. Então, vamos colocar, por exemplo, eu sou batizada na Igreja Católica, mas eu respeito todas as religiões. E eu sei que algumas coisas mudam o quê? Nomenclaturas. Que é, por exemplo, quando nós vamos numa reunião espírita, o que que eles fazem? Eles dão um passe, que daí é essa imposição das mãos aqui, né? Que naquele passe eles trazem a intenção de cura. Então, quando você vai na igreja evangélica, muitas vezes eles vão fazer oração aqui, em cima da cabeça da pessoa. Quando você vai receber uma oração na Igreja Católica, muitas vezes eles colocam a mão aqui em cima. Então, eu acho que é muito importante o quê? A intenção. A intenção da pessoa que está fazendo algo por nós. É você se sentir acolhido e ter confiança da intenção daquela pessoa. Porque tem coisas que só vão mudar a nomenclatura. Oração, passe, mas tem a mesma função. E muitas vezes, por seguir padrões e por ter, né, os valores que a gente trouxe da nossa ancestralidade, nós sentimos como se estivesse traindo o nosso sistema, como se estivesse traindo valores. E por isso é importante a questão do autoconhecimento, de você se autoconhecer e você ir se blindando. E aí você tem a possibilidade de escolher qual o melhor caminho, qual a melhor ferramenta, aquilo que você se conecta. Então, assim, para mim, tá? Tô falando uma experiência pessoal minha. A mesa radiônica, ela tem sido assim um processo curativo não só para mim, mas como para as pessoas que eu tenho trabalhado, onde eu tive uma mudança de mentalidade, de realidade importantíssima, sabe? Essa mudança. E graças aos trabalhos, né, de autoconhecimento, que foi fazendo com que eu me conhecesse um pouco mais e que eu tivesse a curiosidade, inclusive, de me abrir para novos processos. Porque tem traumas que nós carregamos, tem crenças que nós carregamos que nem são nossas, que ela vai muito além, sabe? Que são crenças da nossa ancestralidade ou da nossa mãe, né? Ou da pessoa que convive com a gente. E isso vai fazendo com que a gente vá se bloqueando e se fechando. E é bem aquela história: conheceis a verdade vos libertará. Então, é sobre você ter esse autoconhecimento. Porque, gente, quando nós recebemos ataques espirituais, né? Quando começa a mexer na parte espiritual, tudo começa a desandar. E não tem como você falar assim, ah, não, começou a quebrar, é normal. Começou a cair meu movimento, ah, é só crise, é só não sei o que. A gente sente. Às vezes nós podemos até querer nos enganar sobre isso.
mas você sente que você está sendo atacado espiritualmente, que tem alguma coisa de errado ali. E aí é onde nós fazemos o quê? A vasculhação dentro da mesa, vamos colocar assim, né? Fazemos essa busca para saber de onde vem, né? Porque aqui, ó, nós podemos ter obsessores, nós podemos ter bagunça e sujeira que faz com que o ambiente também esteja é, recebendo energias nocivas, né? Pode ser visitas que nós recebemos em casa, porque como já diz o pastor Cláudio Duarte, quando entra uma pessoa na sua casa, ela entra, você deu permissão para ela entra com tudo que ela trouxe. E muitas vezes ela pode estar porque não é que ela tá te desejando mal, mas sem querer ela pode ter inveja das coisas que tem ali. Ou ela pode estar trazendo obsessores que estão no campo dela junto com ela. Vocês já passaram por alguma coisa assim que alguém veio e do nada essa pessoa começou a te atacar? Vocês já passaram por isso? Tipo, você tá numa boa, você convidou a pessoa para vir na sua casa e do nada a pessoa começou a ser áspera com você, a te tratar mal. Muitas vezes ela está tendo um ataque espiritual e foi usada para te atacar, né? Então, cuidado, né? Não tem coisa que você recebe visita que no dia seguinte sua planta tá murcha, seu cachorro, seu gato adoeceu, né? Então, nós temos que ser bem atentos e fazer as nossas limpezas. Então, pode ser de visitas, pode ter objetos quebrados, pode ter memórias na parede, porque quantas pessoas já não moraram no ambiente que nós estamos? Como que foi a construção desse ambiente? No antigo prédio onde eu morava, eles disseram que o prédio parou no sexto andar por causa de uma briga que teve entre os proprietários, né? Então foi embargado no sexto andar, daí começou a usuários de droga estarem entrando no ambiente e depois foi resolvido, continuou a construção do prédio, mas e as memórias que ficam ali na parede, né? Então tudo isso é importante fazer uma limpeza e saber de onde está vindo esses ataques também, tá? Aí tem outras coisas como obsessores, tem as memórias, eletrônicos que começam a dar problemas. Gente, esse negócio de eletrônico, eu já tive tanto problema, de tipo assim, deu problema no celular. Tá, vou pro computador, daqui a pouco o computador tá dando pau também, do nada. Vocês já tiveram problemas assim com eletrônicos? Eu acho que muitas pessoas que vão fazer, às vezes, as lives, coisas assim, recebem esses ataques. Já vi mais de duas, três pessoas aí, vários, né, terapeutas que foram fazer e de repente travou, né, não conseguia entrar. Então, nós também podemos receber ataques através dos eletrônicos. Aí existe também o terreno, né, vazamento. Fora essa coisa de ambiente, né, o que que nós podemos ter aqui também? Os espíritos obsessores, que foi aquilo que eu falei para vocês, né, a respeito de quem tem mais probabilidade de receber esses espíritos. Quando se tem vício na casa, é mais fácil deles acharem uma brecha. Quando nós estamos com raiva, porque nossa vibração está lá embaixo. Então, a vibração abaixou, gente. Cuidado com o que você fala dentro da sua casa. Peraí, deixa eu ver o que está aqui. Deixa eu ler sua. Espera só um pouquinho. Então,
Ó, ela pode estar recebendo um ataque, né? Que ela está com medo. O que que você pode estar fazendo? Deixa eu ver certinho aqui que eu chat. Espera só um pouquinho. Ó, ela está com medo, né? É, então, se ela não consegue falar, você pode estar fazendo um Salmo 91 para ela, né? Deixa ela pertinho, que às vezes ela realmente está vendo coisas, porque a criança ela tem uma pureza, gente, que ela consegue ver coisas que nós não vemos. Quando nós éramos crianças, às vezes a gente tinha essa coisa do amigo, né? Do amigo que a gente via e não conseguia saber o que que era também, né? Então pode ser que ela esteja recebendo ela esteja vendo o que você não está vendo, né? Então faz um Salmo 91 já no seu ambiente antes de você dormir, para poder ir amenizando, né? E aí, mais tarde, eu também coloco o seu nome ali num gráfico de proteção, tá bom? Então, gente, você viu como é importante ter as percepções, a gente saber quando tá tendo e o que fazer. O Salmo 91, ele é maravilhoso. E o que que acontecia quando eu tive alguns pesadelos, não era sonho, gente, era pesadelo. Então, eu colocava o Salmo 91 e colocava um copo de água com sal, 3 punhadinhos de sal, embaixo da minha cama. E isso eu aprendi com ó, um amigo meu que é terapeuta também, e também ele era evangélico. Então, o Salmo 91, ele é um salmo poderosíssimo de proteção, tá? Mas aqui nós também podemos estar fazendo essa proteção. E aí, como você me disse, eu vou colocar seu nome lá, tá? E fazer uma limpeza para você dormir melhor aí mais tarde, tá? Para ela dormir também bem. E aí tem os espíritos obsessores, tem espíritos umbralinos, né? Que são aqueles espíritos que estão no sofrimento profundo, que eles precisam de muita luz, de muita oração. E aí, quando a nossa vibração abaixa, ele achou a brecha ou ele está pedindo ajuda. Então, estar em oração, fazer as limpezas, chegou, sentiu que você está pesado, faz um banhozinho de boldo, vai te auxiliar também, né? Aí existe também é, miasmas, existe os demônios, né? Que a gente não gosta nem de falar, parece que a palavra já atrai, né? Negativo, se negativo, vai embora, vai para a luz, né? Você já manda para a luz. Você já vai pedindo para ele ser encaminhado para a luz. Vai sendo os espíritos, né? Nós vamos falando, olha, vai sendo encaminhado para a luz, eu te encaminho para a luz agora, eu te encaminho para a luz agora, né? E aí você vai pedindo, né? E autorizando para ele sair dali do seu ambiente. Nós temos que ser autoridade sobre o nosso ambiente. Mas muitas vezes nós não temos, não sentimos força e não sabemos de onde está vindo, né? Mas quando vem esses ataques, nós mesmos podemos. Eu já acordei de madrugada, gente, de falar, não, vou botar meu joelho no chão, vou fazer meu salmo agora, né? Porque eu já fiz as proteções, mesmo assim eu tô sentindo, né, esse ataque. E aí, quando você sente que tem, né, obsessores ou que alguma coisa tá. Já teve coisa da luz acender sozinha. Vocês já passaram por isso? De ouvir uma louça quebrando do nada, né? Eu tinha uma cliente que ela ouvia passos na casa dela de madrugada. Então, é onde você manda embora, né? Vai para o caminho da luz, vai para o caminho da luz e encaminha, tá? E aí tem outros seres também, os dementadores, que eles atacam justamente. Aí, ó, o copo quebrou sozinho, né?
E às vezes a gente fica com dó de alguma coisa, graças a Deus que pegou lá no objeto, que pegou em outra coisa que não seja diretamente em nós, né? E aí já é um alerta de que eu preciso me cuidar um pouco mais. E aí vem, por exemplo, espíritos dementadores, que eles mexem na nossa mente, onde nós começamos a ter uma visão totalmente distorcida de nós mesmos. E daí já entra uma coisa que tem lá na mesa, que é, às vezes sai o código 21, que é sobre essa distorção que nós temos de nós mesmos. Eu não sou capaz, eu sou uma porcaria, né? É você não acreditar em você mesma, em você mesmo. E aí, se nós somos uma centelha divina, como que eu não vou acreditar em mim, gente? Só que isso acontece com mais frequência do que a gente possa imaginar. Todos nós temos esses dias de altos e baixos que não é fácil, né? Ainda mais quando a gente não sabe de onde está vindo e como se defender disso. Então, a parte espiritual que nós fazemos aqui é sobre isso. É sobre o cliente trazer para a gente o que está acontecendo, né? Qual o tipo de ataque que você está sentindo? O que anda desordenado aí? E aí, dentro das ferramentas que nós temos na mesa, nós vamos desbloqueando isso e nós vamos colocando proteção. Por exemplo, uma proteção que pode colocar, vamos fazer agora, tá, Cláudia? Eu sou ativando a chama violeta e a chama dourada. No meu apartamento, na casa da Cláudia, na casa da Vanessa, fechando portas e janelas contra qualquer tipo de ataque espiritual agora. Eu sou ativando os 4 pilares da chama violeta e da chama dourada no meu apartamento, na casa da Cláudia e na casa da Vanessa agora. Ativar, ativar, ativar. Eu sou ativando os 4 pilares da chama violeta e da chama dourada no meu apartamento e na casa da Cláudia, na casa da Vanessa ou no apartamento, blindando contra todas as energias desqualificadas agora. Ativar, ativar, ativar. Pulsar, pulsar, pulsar. E vocês podem fechar os olhos e sentirem essa chama violeta, essa chama dourada nos 4 cantos da casa, do apartamento de vocês, sendo blindado agora. Nós podemos usar essa proteção também, tá? Então, ficou alguma dúvida sobre a questão espiritual? Fala comigo, gente. Vocês viram que não tem a ver com a religião, né? Mas tem a ver com a nossa espiritualidade mesmo, o quanto nós estamos sendo, né, atacados, o quanto que está a nossa vibração, o quanto é importante a gente manter a vibração mais elevada, gente. Porque assim, ó, quando acontece alguma coisa ruim, já você começou seu dia. Aí já vem uma notícia ruim para você no celular, ou é, você já derrubou café, já aconteceu alguma coisa que você fala, ai meu Deus do céu. E aí, quando nós focamos só nessa questão negativa, vem uma sucessividade de coisas ruins. Então, é quando a gente respira fundo e fala, tá tudo certo, por mais desafiador que seja. Porque daí a gente deixa de olhar para as coisas boas que aconteceram no nosso dia. Aí quando chega a conta no final do dia, você fala, meu Deus, porcaria de dia que eu tive. Mas nós tivemos episódios que foram desafiadores. Mas se você focar só no que for ruim, aí ele fica pior. Porque às vezes, vamos colocar assim, ó, derramei café na minha roupa, me atrasei. Às vezes é um livramento de um acidente, de um assalto,
de algum episódio, né, que poderia ser ruim, pior do que você ter derramado café na sua calça, na sua roupa, né? Agora, que é difícil a gente aceitar essas coisas, é, com certeza. Mas se não focar só nisso, outras coisas podem começar a melhorar. Então, já tive vários desafios, mas aí eu fui aprendendo, né, a focar no que é mais positivo e quando eu vejo que está desafiador demais, eu falo, Senhor, vai na frente, me encaminha pessoas que possam me auxiliar, e aí muitas vezes a gente faz as trocas, né, de terapias, e a gente procura as colegas de trabalho, né, Vanessa? E a gente vai se blindando e vai pedindo, olha, tá acontecendo isso. Então, por exemplo, eu tô com uma cliente agora que ela falou, Li, tava um processo desafiador no meu trabalho, né? E aí o que que acontece? Dentro desse processo desafiador, nós fomos limpando todo o ambiente dela, que estava o quê? As pessoas estavam desarmonizadas ali. Tinha espíritos obsessores dentro do estabelecimento comercial dela. E aí, como ela foi sentindo que as coisas foram fluindo melhor, então agora ela faz uma manutenção, né? Olha, vamos fazer pelo menos uma vez no mês uma mesa para a gente manter esse ambiente, né, limpo e trabalhar outras coisas, como fluxo de dinheiro, de clientes, né? E aí nós vamos trabalhando essas outras coisas. Mas, gente, tudo, inclusive para materializar as doenças, primeiros ataques vêm através da mente, do espiritual, do emocional, para depois materializar essas outras coisas de doenças. Então, quando nós estamos em alguns sintomas, por isso é importante a gente cuidar, né? Existe, por exemplo, que às vezes vem nas mesas, casulo de magos. O que que é esse casulo de magos? Eles fazem com que a gente acredite em coisas que não são verdadeiras. Que você ainda acredita, fala assim, não, mas tal coisa lá, fulana, ela é boazinha. Eu fiz um registro, uma apometria com a Vanessa, e aí tinha casulo de magos, né? Eu falei, não, mas essa situação não é tão ruim. Então você acredita no que não é verdadeiro, gente. São ataques também que a gente recebe, tá? Para estar com coisas que você acha que está te fazendo bem e não está te fazendo bem. Aí tem os arcondes, que às vezes aparecem nas mesas também, né? O que que tem esses arcondes aqui? São espíritos que eles levam a pessoa a ter desejo de suicídio. Então, às vezes a gente fala que essa pessoa, aquela pessoa é fraca porque ela tentou suicídio, mas ela está recebendo ataques fortíssimos. E para pessoas que têm, por exemplo, caso de suicídio anteriores na família, é muito importante fazer essas proteções constante, estar muito atento com cada mudança que ocorre, porque, gente, esses cuidados são diários, por isso que eu coloco de vez em quando lá para vocês também, né, no grupo. Estão fazendo as proteções? Porque é assim, ó, para quem está fazendo um atendimento diário, nós fazemos atendimento aqui, depois o que nós fazemos, eles vão para os gráficos. E muitas vezes nós deixamos 7 dias, tem vezes que é pedido para colocar 21 dias, né? Então, isso vai sendo trabalhado todos os dias. Mas é importante, mas nós damos a autonomia dessa pessoa se trabalhar também. Nós ensinamos as proteções. E é aquilo que eu falo, qual a proteção que eu uso? A proteção que você realmente se sente protegida. Tem gente que faz a proteção de São Miguel já assim que acorda, né? E São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel do lado direito, São Miguel do lado esquerdo, né? Que eu seja invisível aos olhos dos inimigos. Eu uso algumas coisas
A gente passa a espada de São Miguel, inclusive, aqui na mesa, mas eu gosto muito de roupa espelhada, que é roupa espelhada, tire-se 3 vezes. Como eu saio em lugares mais públicos, assim, em lugares de dança também, porque eu gosto de dançar, são lugares que a gente tem que se blindar mais, porque ali existe inveja, ali existe espíritos obsessores, porque geralmente são lugares que vendem bebidas, né? Então, é onde a gente precisa estar tendo um cuidado maior. Então, eu já saio com roupa espelhada ativa se eu sinto que me blinda um pouco, né? E aí, se eu vejo que precisa de algo mais, eu vou usando as outras proteções ali também. E, gente, o que eu trago para vocês sobre acordar de manhã e o universo me surpreenda com coisas boas, universo, e aí você coloca lá, né, o que eu trouxe para vocês no grupo, onde está aquilo que você está precisando. Então, o universo, para quem está desempregado, onde está o meu emprego? E aí a gente vai usando, gente, isso daí tem uma força, um poder, quando você tem a intenção verdadeira, que vocês nem imaginam. Então, se vocês puderem, né, façam essas frases aí, são coisas simples, que às vezes a gente acha que é tão simples que é uma besteira na vida, e não é. Então, se vocês puderem estar fazendo isso daí constantemente, vai auxiliar bastante também, né? E aí vamos ver. Nós temos, por exemplo, insetoides aqui também. O que que são esses insetoides? São ataques fortíssimos, que eu tive um ataque desse final do ano retrasado. Foi retrasado, acho que foi. Que, gente, o meu ouvido doía dia e noite, uma dor insuportável. Eu fiquei um mês sem dormir direito. Era um ataque desses insetoides, que geralmente ele vem com mais de 1.000, que são, né, que daí tem ovoides, parasitas, que vem com, tem coisas que são larvas, e geralmente eles vêm com força, vêm com a tropa inteira, né, aonde pode ter ataque, principalmente nos ouvidos, zumbido, como se fosse um monte de abelhinha na cabeça da pessoa também, ela pode ter dor de cabeça constante, pode ter ataque nos olhos, né? Enfim, ah, são ataques que vêm assim para desestruturar totalmente, porque nós tivemos, por exemplo, a nossa professora recebeu um ataque também fortíssimo, que é aquilo que eu falo, todos nós precisamos de auxílio. Então, nós fazemos mesas também, para ela também sair desse looping de dor que ela teve. Então, por isso é importante, gente, às vezes as pessoas acham que, ai, é só venda. Não, não é só venda. É uma questão primordial a gente estar fazendo a manutenção da nossa saúde, da nossa psique, do nosso espiritual, do nosso mental, do nosso emocional. Isso é a é o ouro da nossa vida, é manter essas coisas mais em equilíbrio, né? Então, hum, então, dor de cabeça, né? São as questões que a gente não consegue resolver, que você não vê solução. A dor de estômago são as coisas que a gente não consegue digerir. Algumas coisas que a gente escuta, alguma coisa que você, inclusive, vê, né? Que daí você não está conseguindo digerir aquilo. Tem coisas, às vezes, que são mentiras, que são ditas, que a gente também não consegue digerir. E também o excesso de preocupação. O excesso de preocupação, ele pega muito na cervical e no estômago, né? Então,
é trabalhar um pouco a questão da sua respiração, por exemplo, para ir, né, tentando diminuir o grau da ansiedade, né, tentando oxigenar um pouco mais a cabeça. E aí, você pode, por exemplo, estar indo dormir com o universo. Onde está a solução? Me mostra a solução para esse desafio que eu estou passando, né? E você pode também estar, de repente, fazendo mais mesas, né? Porque tem processos que são assim, olha, tem coisas, eu estou fazendo um acompanhamento de uma questão de abuso, né? E não é um abuso sexual, tá? É um abuso de relacionamento, dentro do relacionamento. Dentro desse processo, já tem alguns meses que ela está fazendo mesa. Nossa, Michele, mas vai tanto tempo assim? Gente, para certas coisas se instalarem e estarem num ponto mais crítico, né? Às vezes precisa de bastante proteção, precisa da mudança de realidade, de mentalidade, de mexer no sistema de crenças e traumas. E aí, quando nós vamos fazendo o desbravamento desses traumas e dessas crenças, vão aparecendo outras para esse processo de cura. E é onde, às vezes, a pessoa fala assim: meu Deus, mas parece que eu estou tendo mais ataque ainda. Muitas coisas vêm para cura. Então, tem pessoas que, às vezes, vamos supor, vamos colocar uma coisa de relacionamentos, né? É, às vezes, você faz algum tipo de processo e você tem uma discussão com o seu marido, com o seu namorado. E aí é onde nós vamos ter o quê? A oportunidade de ver o que está machucando ali naquela relação, para a gente ressignificar e para a gente fortalecer um pouco mais esse relacionamento. E aí acontece, por exemplo, de falar assim, tá, mas a outra pessoa não quer. E aí, nesses processos que eu digo que às vezes é um pouco mais prolongado. Por quê? Porque a gente está mexendo em dois sistemas diferentes, né? Eu fui criada de uma maneira, a pessoa que convive comigo foi criada de outra maneira, existem conflitos, e aí nós temos que o quê? Harmonizar. Nós tentamos harmonizar e trazer para os processos de cura. Tem alguns processos que vai ocorrer de, tá, eu senti que eu não quero mais isso, que realmente nosso ciclo fechou. Agora, tem outros processos que não, que existe amor, mas aí é todo um processo, que daí nós vamos fazendo as blindagens, né? Nós vamos descobrindo a causa emocional, trabalhando essa parte emocional também, e o mental. E muitas vezes, né, quando, que nem no caso, você está assistindo as lives, você está procurando a busca do autoconhecimento. Quando o outro não está, muitas vezes o outro é atacado para a gente desistir do nosso caminho. E para a gente desistir, inclusive, de lutar pelo nosso relacionamento. Então, é onde se blinda tudo. Por isso que, né, muitas vezes nós vamos fazer mesa de relacionamentos, de alma gêmea, a gente faz a harmonização do casal. E a gente trabalha crenças e traumas né, das partes para poder ir se alinhando. Então, é importante isso, tá? Mas, a princípio, essas coisas que eu passei para você podem te auxiliar bastante. Então, hoje eu já vou providenciar para colocar num gráfico ali de proteção para você, né? Se você precisar de mais alguma coisa, você pode estar mandando mensagem lá no WhatsApp para mim também, tá? Mas faça as proteções diárias, né? Daquilo que eu mandei para você, daquilo que você se sente protegida. Hoje você já pode dormir com essa pergunta, né?
Universo, me mostra com clareza onde está a solução para esse desafio. No dia seguinte, universo, me coloca no caminho para a solução disso. E, gente, eu faço. E dá resultado. Quando eu estou naquela intenção forte, dá resultado. Hoje, eu acordei e eu determinei, gente. Nós temos que determinar certas coisas. Eu acordei e vou colocar depois a música para vocês. Falei, faz tempo que eu não estou escutando essa música, eu vou colocar Infinitas Possibilidades. Já coloquei, já amanheci. Universo, onde está isso? Onde está aquilo? Me mostra. Ah, ó, foi sucessivas coisas boas que aconteceram, não é? Agora, todo dia, sim, todo dia eu tô com essa energia, não. E quando eu não tô com essa energia, eu falo, vamos ver agora que música que eu preciso ouvir, aonde eu preciso estar, ou se eu preciso só descansar, ou se eu preciso nesse dia me acolher. Então, por isso eu falo sobre a questão do autoconhecimento. Isso é importante para gente. Trazer esse autoconhecimento de si para saber, né? Inclusive aonde achar o auxílio que eu preciso, tá? Gente, ficou mais alguma dúvida sobre a parte espiritual aí? Como que você tá, Cláudia, depois que a gente fez aí a blindagem dos 4 pilares aí? Tá um pouco mais tranquila? Ai, que bom, né? Ela já foi dormir, olha. Mas como ela tá sentindo, talvez ela esteja tentando te proteger, né? Então faz o salmo, coloca a aguinha lá e deixa ela ficar próxima a você, né? Porque ter esse acolhimento, esse abraço, esse colo de mãe é importante. Às vezes a criança sente algumas energias que a gente não sente, né? E no que eu puder te auxiliar, me manda um oi lá, tá? Me mantém informada também, depois como foi a noite de vocês, mas já deu tudo certo, né? Sussurra no ouvidinho dela, que o anjo da guarda já tá com ela, já tá cuidando dela, tá? Então, gente, da parte espiritual, o que eu queria trazer para vocês era isso, né? Sobre o quanto que, às vezes, nós temos crenças e coisas que impedem até o nosso processo de cura, porque, às vezes, nós temos um pré-julgamento sobre coisas que nós não conhecemos. E aí, quando a gente vai conhecendo e vendo os resultados, você vai perdendo o medo. E aí você vai se fortalecendo e tendo mais clareza de onde você quer estar, de qual processo você se sente bem, se sente protegido também, né? Então, espero que tenha ficado bem esclarecido sobre essa parte espiritual. Aí na próxima quinta, se vocês tiverem disponibilidade, eu gostaria de trazer sobre a parte emocional. Que nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções e como que é trabalhado isso na mesa. E daí, na terceira etapa, a gente traz sobre o mental, né? Que aí, para quem não conhece ainda as mesas, é, fica, fica se tira dúvidas bem, né? Bem esclarecido sobre cada etapa que a gente trabalha ali. Então, espero que tenha sido contribuição para vocês, né?
Ai, então, mas para mim não tem problema. Nem tô sabendo que é feriado. Para vocês tem problema ser na quinta? Se não tiver problema para vocês, não tem problema para mim, não, né? E aí, ou nós podemos fazer na sexta. Aí vocês vão me falando aí depois. Ah, aí na quarta, né, nós temos a cura da criança. Se vocês souberem de mais pessoas que queiram participar, pode mandar o convite que eu mandei lá para vocês. Podem estar me comunicando também ou mandar meu WhatsApp, tá? E vamos cuidar dessa criança na quarta-feira. Então, se não tem problema para vocês, ficamos na quinta que vem sobre o tira dúvidas da mesa, né? Hum. Então a gente vai se falando, qualquer coisa a gente faz na sexta. Qualquer coisa a gente faz na sexta, tá bom? Então, gente, olha, gratidão por vocês tirarem esse tempinho precioso de vocês para estarem aqui, né, compartilhando de autoconhecimento, de a gente ter essa conversa gostosa. E mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão pela presença. Espero que vocês tenham uma noite abençoada e vão ter, tá? Bom descanso e universo. Faz as infinitas possibilidades de coisas boas para amanhã. Tá bom, gente? Ó, fiquem com Deus.